Você já parou para pensar que a realidade pode ser como um espelho? Que tudo o que você sente e pensa é refletido de volta para você? No próximo trecho, essa ideia é explorada de um jeito que pode mudar completamente a forma como você enxerga os acontecimentos da sua De vida. verdade, né? Tem 3 padrões que são muito ruins. Enquanto terapeuta, eu percebo que os meus pacientes, os que vão ter um pouquinho mais de dificuldade para ser tratados, são os que têm 3 padrões: vitimização, justificativa e reclamação. Ou seja, está se vitimizando, reclamando, clamando 2 vezes e se justificando. Não, mas isso aqui é porque, não, mas é porque não sei o que, não sei o que lá. Não vai resolver o problema. Por mais que tenham justificativas, tenham reclamações plausíveis, enquanto ela não assumir a autorresponsabilidade, não vai ter mudança. Já vindo para o Bashar, que a gente vai começar a falar dele, o Bashar fala que a realidade é um espelho, né? Ou seja, quando você está de frente a um espelho, não tem como você fazer uma cara brava e o reflexo no espelho sorrir. As pessoas estão tentando brigar com o reflexo, elas estão tentando brigar com o outro, com as situações, mas elas não estão olhando para elas. Que o reflexo só sorri se ela sorri também. Ela não está tendo a consciência de que ela está criando o tempo todo a projeção da realidade dela. Quando eu entendi essa questão da realidade ser um espelho, o campo ser um espelho, eu pude trazer uma autorresponsabilidade maior para mim. Quando acontecia alguma coisa ruim no meu dia, eu parava e pensava: onde foi que eu abri ressonância com isso? Como que eu criei essa sensação? O que de mim ressoa nisso ainda? Porque talvez mais importante do que aprender a como co-criar a realidade é você tomar consciência de como você já tem criado. Porque você está criando o tempo todo. Não tem nada de ruim que possa te acontecer sem que você tenha aberto algum campo de ressonância, de frequência com isso. Então, quando você começa a tomar consciência do que você tem selecionado, escolhido na sua realidade, e quando você entende o campo não metaforicamente como um espelho, mas literalmente como um espelho, você vai tomar muito mais cuidado com o que você envia, com a informação que você intenciona, porque é ressonância, é instantâneo. Quando eu comecei a observar os meus próprios padrões, percebi que muitos deles eram silenciosos, mas extremamente destrutivos. Durante muito tempo, vivi no lugar da vitimização. É estranho dizer isso, porque quando alguém escuta, parece que é uma escolha absurda, mas de alguma forma é um lugar confortável. Ser vítima me dava uma sensação de acolhimento, como se eu tivesse sempre uma justificativa para minhas dores e meus fracassos. Eu dizia para mim mesmo: não deu certo por causa dele, dela, da situação, da vida. E no fundo, essa lógica me protegia da responsabilidade de agir. Só que esse conforto era uma prisão dourada. Eu me sentia abrigado ali, mas ao mesmo tempo estava cavando, sem perceber, o buraco que me afastava da prosperidade, da transformação e da capacidade de me movimentar. E a vitimização, percebi, funciona como comida ruim. Quem nunca recorreu a um prato de fast food, cheio de gordura, açúcar ou excesso de sal, em um momento de tristeza? Na hora, é como um abraço quente. Você se sente acolhido, anestesiado, até mais alegre. Mas logo depois vem o peso, o cansaço, a culpa, a queda de energia. É um alívio ilusório que vai minando o corpo aos poucos. Os pensamentos destrutivos funcionam da mesma forma. Eles são familiares, confortáveis, mas se eu insistir neles, me corroem por dentro. Essa mesma lógica aparece também nas músicas que consumimos. Eu cresci num país onde existe um estilo inteiro batizado de sofrência. Pare para pensar nisso. Não existe em nenhum outro lugar do mundo um gênero musical que se orgulhe de transformar dor e derrota em identidade. E não que a arte não possa falar de dor. O problema é quando a gente se apega à dor como identidade, quando escolhe repetir letras que dizem fui traído, bebi, sofri, e isso começa a se impregnar na mente. Eu mesmo percebi várias vezes que estava cantando uma música sem perceber o que dizia, e quando caía em si, percebia que aquela frequência estava vibrando em mim. A música não pede licença,
Ela invade, ela cola na mente, ela gera neurotransmissores, mexe com hormônios. A letra pode tanto estimular prazer quanto prolongar sofrimento. Foi nesse ponto que comecei a buscar explicações na neurociência. Descobri que quando nos mantemos presos à mágoa, à culpa, à vitimização, ativamos circuitos cerebrais específicos. As amígdalas cerebrais, por exemplo, que funcionam como um radar do medo, ficam em constante alerta. Nosso sistema de recompensa, regulado pela dopamina, se desorganiza. E no mundo em que vivemos, a dopamina barata está em todo canto. Deslizar a tela do celular, buscar likes, se distrair sem parar. Tudo imediato, tudo urgente. Isso vai nos deixando cada vez mais impacientes, mais ansiosos, incapazes de esperar, incapazes de tolerar o silêncio e a construção lenta. Eu percebia em mim essa inquietação, essa dificuldade de ficar parado, de simplesmente esperar as coisas florescerem no tempo delas. Como terapeuta de mim mesmo, identifiquei 3 padrões que me amarravam mais do que qualquer outra coisa: vitimização, justificativa e reclamação. A tríade destrutiva. Sempre que eu me sentia mal, me justificava. É porque o outro fez isso comigo. Sempre que tentava me levantar, reclamava. Nada dá certo. Sempre que me deparava com uma falha, me vitimizava. Por que comigo? Esse ciclo parecia lógico, parecia natural, mas era o veneno mais sutil que eu tomava diariamente. Foi quando conheci o ensinamento de Bashar que algo se transformou. Ele dizia que a realidade é um espelho. Essa metáfora me desmontou. Eu me dei conta de que, assim como não há como eu fazer uma careta diante do espelho e esperar que o reflexo sorria, não havia como eu manter padrões internos de medo, mágoa e vitimização e esperar que a realidade me devolvesse prosperidade, alegria e abundância. O espelho só devolve o que eu emito. A princípio, essa ideia me incomodou. Era como se alguém tivesse arrancado de mim o último pedaço de desculpa que eu ainda carregava. Eu não poderia mais culpar o outro, o governo, a sociedade, o acaso. Se o espelho só reflete, eu precisava mudar a mim mesmo. E isso não era fácil de engolir. Mas, ao mesmo tempo, era libertador. Eu entendi que tinha mais poder do que imaginava. Eu não controlava o reflexo, mas controlava a face que eu mostrava. Aos poucos, comecei a aplicar esse princípio na prática. Quando algo desagradável acontecia, em vez de cair direto no papel de vítima, eu me perguntava: onde foi que eu abri ressonância com isso? O que em mim ainda vibra nesse padrão? Não era sobre me culpar, mas sobre reconhecer que eu criava o tempo todo a minha própria realidade. O espelho estava apenas me mostrando o que eu já carregava dentro. E aí surgiu uma chave. Mais importante do que aprender técnicas para cocriar a realidade era me dar conta de como eu já estava criando o tempo todo. Nada de ruim acontecia por acaso. Sempre havia um campo de frequência que eu mesmo tinha aberto. E quando entendi que o espelho não é só uma metáfora, mas uma lei de ressonância, fiquei muito mais atento às intenções que eu lançava, aos pensamentos que eu alimentava. O Bashar dizia algo ainda mais radical: as circunstâncias não importam. O que importa é como eu reajo a elas. Eu podia não ter escolhido alguém me ofender na rua, mas tinha liberdade para escolher a reação. E esse é o ponto em que a neurociência e a espiritualidade se encontram. Porque sim, no sistema impulsivo, primitivo, eu não tenho livre-arbítrio. Quando recebi a notícia da morte de alguém que eu amava, eu desabei. Não havia escolha ali. Mas quando a informação subiu para o meu córtex, quando pude processar racionalmente, eu tinha a escolha. O que fazer com essa dor? Como reagir a esse luto? Como reorganizar minha vida a partir disso? Foi nesse espaço de escolha que encontrei a fórmula para sair da tristeza.
Não era negar a dor, não era se anestesiar com comida, música ou distrações. Era reconhecer a dor, mas escolher conscientemente o que fazer com ela. Era perceber o reflexo no espelho e, em vez de quebrá-lo, mudar o meu rosto diante dele. Eu comecei a observar com mais calma como essa lógica do espelho funcionava em todas as áreas da vida. No começo, parecia exagero. Eu pensava, será mesmo que tudo o que me acontece é reflexo do que eu sou por dentro? A mente racional tentava encontrar exceções, mas, quanto mais eu me aprofundava, mais eu percebia que não havia saída. A vida é, de fato, um espelho. Eu lembro de um episódio simples que marcou esse entendimento. Um dia, saí atrasado de casa. Já estava irritado antes mesmo de sair. O trânsito parecia mais lento, os carros me fechavam, as pessoas estavam mais grosseiras. A cada minuto, meu corpo produzia mais tensão, mais estresse. Eu cheguei ao meu destino exausto, como se tivesse brigado com o mundo inteiro. No retorno para casa, decidi experimentar algo diferente. Respirei fundo. Coloquei uma música calma e disse para mim mesmo, dessa vez vou escolher outra vibração. De repente parecia que até o trânsito estava mais leve. É claro que os carros não sumiram. É claro que ainda havia buzinas. Mas o reflexo mudou, porque eu mudei a forma como estava diante dele. Isso me fez entender que a realidade não é objetiva da maneira que pensamos. Cada um de nós interpreta o mundo por meio dos seus próprios filtros internos. Uma libélula com seus milhares de olhos não vê o mesmo que eu. Um morcego, guiado pelo sonar, percebe outra realidade. Uma cobra enxerga infravermelho, uma águia enxerga de quilômetros de distância. A pergunta é, qual dessas realidades é a verdadeira? Todas. E nenhuma. A realidade é sempre percepção. Esse entendimento mexeu profundamente comigo, porque percebi que eu também estava preso a um tipo de percepção limitada. Meu estado interno definia o que eu conseguia enxergar no mundo. Se eu estava triste, tudo parecia mais escuro. Se eu estava feliz, até o mesmo cenário ganhava cor. Ou seja, eu não estava vendo o mundo, eu estava vendo a mim mesmo refletido no mundo. E aqui entra um ponto essencial. O campo, esse espelho da vida, não julga, não pune, não escolhe. Ele simplesmente apoia incondicionalmente a minha escolha. Se eu decido acreditar que não sou apoiado, o campo me apoia em acreditar nisso. Se eu decido acreditar que sou próspero, o campo também me apoia. Essa compreensão quebrou dentro de mim a antiga ideia de karma como punição. Eu não estava pagando por erros passados. Eu estava apenas ressoando com frequências que ainda carregava. E quando entendi isso, algo começou a mudar no meu relacionamento com as pessoas. Passei a perceber que toda crítica que eu fazia não dizia respeito ao outro, mas a mim mesmo. A natureza é sábia. Quando aponto um dedo, 3 estão voltados para mim. Se eu digo, aquele fulano é arrogante, na verdade estou revelando uma arrogância minha, talvez uma arrogância que eu esconda, mas que vibra em mim. Quando entendi isso, parei de discutir com haters. Um comentário negativo na internet deixou de ser um ataque pessoal e passou a ser apenas um reflexo do estado interno de quem escreveu. O hater não existia para mim. Ele dizia mais sobre ele do que sobre mim. Esse entendimento trouxe mais leveza, porque me mostrou que eu não precisava convencer ninguém. Eu só precisava ser coerente com a minha própria verdade. Se eu estou alinhado, a ressonância naturalmente vai me aproximar de pessoas que pensam e vibram de maneira semelhante. Foi nesse momento que outra chave apareceu. A paixão. Bashar dizia, siga a sua paixão, faça o seu melhor e desapegue do resultado. Eu me dei conta de que sempre que eu fazia algo movido por paixão, mesmo sem saber aonde aquilo iria me levar, tudo fluía com mais facilidade. Era como entrar em um rio que já corria a favor.
Quando eu tentava forçar por obrigação ou conveniência, parecia remar contra a correnteza. A filosofia japonesa do Ikigai reforçou essa visão. Descobri que viver com propósito não era apenas encontrar algo que me desse dinheiro ou algo que eu amasse. Era encontrar o ponto onde 4 coisas se encontravam: aquilo que eu amo, aquilo em que sou bom, aquilo que o mundo precisa e aquilo pelo qual posso ser pago. Quando esses 4 pontos se alinham, eu entro em sintonia com meu verdadeiro propósito. E perceba como isso também é uma fórmula para sair da tristeza. A tristeza, muitas vezes, nasce do desencontro. Eu fazia algo que não amava, ou amava algo em que não era bom, ou era bom em algo que o mundo não precisava, ou até fazia algo que o mundo precisava, mas não era pago. Esse desalinhamento me sugava. Quando comecei a buscar atividades onde esses 4 pontos se encontrassem, a tristeza começou a perder espaço. Mas é claro que não foi de uma hora para outra. A descoberta do propósito não cai do céu pronta. Muitas vezes, o primeiro passo é descobrir o que não é o seu propósito. Eu me vi em lugares que já não me pertenciam, insistindo em ciclos que haviam terminado. Esse reconhecimento dói, mas também liberta. A cada vez que eu dizia, isso não é mais para mim, eu abria espaço para me aproximar daquilo que realmente era. E aqui está o que eu chamo de fórmula para sair da tristeza. Primeiro, reconhecer o padrão destrutivo, seja a vitimização, a justificativa, a reclamação. Depois, assumir a autorresponsabilidade diante do espelho da vida. Em seguida, escolher conscientemente novas reações diante das circunstâncias, entendendo que o livre-arbítrio está na maneira como eu decido responder. E, por fim, alinhar a vida com a paixão, com o propósito, com o Ikigai. Quando aplico essa fórmula, percebo algo mágico. A tristeza pode até bater à porta, mas não encontra espaço para permanecer. Eu aprendi a acolher a dor, mas não a deixar que ela vire identidade. Aprendi a ouvir a música, mas não me aprisionar à letra da sofrência. Aprendi a escolher o alimento, tanto físico quanto mental, que nutre em vez de destruir. Hoje, quando alguém me pergunta como sair da tristeza, eu digo: olhe para o espelho. O que você está emitindo é o que a vida está refletindo. E se você não gosta do reflexo, não quebre o espelho. Transforme a si mesmo. Eu me lembro claramente da primeira vez em que percebi o poder desse espelho da realidade ainda na infância. Eu devia ter uns 8 anos. Havia brigado com um colega na escola e a sensação de injustiça queimava dentro de mim. Passei o caminho inteiro para casa repetindo mentalmente que ele tinha sido cruel, que ele não prestava. Quando cheguei, percebi que estava irritado com tudo, com o cachorro que latia, com a comida que não estava do meu gosto, com minha mãe que me chamava para tomar banho. Tudo parecia uma extensão daquela raiva. Hoje, olhando para trás, entendo que o mundo não havia mudado, mas o reflexo interno da minha raiva coloria tudo. Era como se eu tivesse colocado uma lente vermelha diante dos olhos. Esse exemplo de infância me mostrou, anos mais tarde, o quanto a vida é um espelho do meu estado interno. Porque quando estou em paz, mesmo diante de desafios, consigo encontrar caminhos. Mas quando estou em guerra comigo mesmo, até a coisa mais simples se torna um obstáculo. Na juventude, a fórmula se repetiu em escala maior. Eu me apaixonei por alguém que não me correspondia. Passei meses alimentando músicas tristes, pensamentos de vitimização, frases como "nada dá certo para mim". Eu mergulhei nesse padrão até que a tristeza virou identidade. Eu me lembro de entrar em bares e escolher a música mais melancólica na jukebox, como se eu quisesse provar ao mundo e a mim mesmo que eu estava sofrendo. Era uma autossabotagem disfarçada de autenticidade. E o mais curioso, quanto mais eu repetia esse ciclo, mais circunstâncias de rejeição eu atraía. Eu estava literalmente pedindo ao espelho que me mostrasse rejeição, e ele atendia fielmente. Com o tempo,
Comecei a perceber que minha vida adulta também seguia essa lógica. Nos relacionamentos profissionais, por exemplo, sempre que eu me sentia inseguro, projetava essa insegurança nos outros. Eu dizia, fulano não confia em mim, mas no fundo era eu quem não confiava em mim mesmo. O espelho apenas devolvia a imagem que eu emitia. Quando finalmente decidi mudar meu estado interno, me preparando melhor, confiando mais no meu valor, percebi que as pessoas começaram a me respeitar mais, a me ouvir mais. Nada havia mudado fora, eu havia mudado dentro, e foi assim que percebi que a tristeza não é apenas uma emoção. Ela pode se transformar em um padrão de percepção. Se eu a alimento, ela começa a pintar todos os aspectos da minha vida. Eu acordo triste, vou ao trabalho triste, volto para casa triste. O alimento que como, a música que ouço, as conversas que mantenho, tudo começa a girar em torno da mesma frequência. A tristeza deixa de ser um episódio e passa a ser uma lente. É aqui que a autorresponsabilidade se torna tão poderosa. Porque se eu sou o responsável pela frequência que emito, eu também tenho o poder de mudar a vibração. Não estou falando de negar a tristeza. Negar só a empurra para o inconsciente, onde ela ganha ainda mais força. Estou falando de olhar para ela, reconhecer sua presença, mas escolher conscientemente não me identificar com ela. É como olhar para uma nuvem carregada no céu. Ela está lá. Não posso fingir que não existe. Mas sei que ela não é eterna. Sei que em algum momento vai se dissipar. Esse aprendizado se tornou ainda mais claro para mim quando comecei a atender pessoas em processo terapêutico. Eu observava que aquelas que tinham mais dificuldade de sair do lugar eram as que permaneciam presas na tríade destrutiva: vitimização, justificativa e reclamação. Um paciente em especial me marcou. Ele chegava toda semana com a mesma fala. Eu sofro porque ninguém me entende. Eu sofro porque minha vida é mais difícil do que a dos outros. Eu sofro porque tudo dá errado para mim. Por mais que houvesse fatos dolorosos em sua história, a repetição da narrativa de vítima o mantinha paralisado. Era como se ele estivesse apaixonado pelo próprio sofrimento, assim como quem repete músicas de sofrência para reforçar o drama. A transformação desse paciente começou quando ele percebeu que não precisava negar a dor, mas precisava mudar a forma de se relacionar com ela. A primeira vez que ele disse, talvez eu esteja escolhendo esse padrão sem perceber, foi libertadora. Era como se tivesse descoberto uma porta que sempre esteve ali, mas que ele nunca havia tentado abrir. E é isso que vejo repetidamente. A tristeza pode até vir de fora, mas se transforma em cárcere quando a gente a alimenta por dentro. A fórmula para sair dela não está em esperar que o mundo mude, mas em mudar a forma como reagimos. Eu mesmo experimentei isso de maneira radical quando perdi alguém muito querido. Naquele primeiro momento, não havia escolha. Meu corpo desabou. Minhas lágrimas caíram sem controle. O sistema primitivo assumiu o comando. Mas alguns dias depois, quando a racionalidade voltou, percebi que tinha uma escolha. Eu poderia me agarrar à dor e transformá-la em identidade, ou poderia honrar aquela perda vivendo de forma mais plena, valorizando ainda mais cada momento da vida. Essa escolha não apagou a tristeza, mas a transformou em combustível para viver com mais intensidade. Outro campo em que essa fórmula se aplica de forma prática é no trabalho. Houve uma fase em que eu fazia algo apenas pelo dinheiro. Eu era bom no que fazia, mas não amava. Eu cumpria as tarefas com eficiência, mas ia dormir vazio. A tristeza vinha como uma ressaca após cada dia produtivo. Quando descobri o conceito de Ikigai, entendi o motivo. Meu trabalho não alinhava amor, habilidade, necessidade do mundo e retorno financeiro. Era apenas um pedaço da equação. Quando decidi me aproximar da minha paixão, ainda que com incertezas, algo começou a mudar.
eu percebi que não precisava encontrar o propósito final de uma vez. Bastava identificar o que não era mais para mim e dar pequenos passos em direção ao que acendia uma chama no peito. Essa chama era o sinal de que eu estava no caminho da alegria. E aqui volto ao ponto central: o espelho. Sempre que eu seguia uma paixão genuína, o espelho refletia oportunidades, pessoas e situações que me impulsionavam. Sempre que eu insistia em algo que não era mais para mim, o espelho me devolvia resistência, frustração, dor. Com o tempo, percebi que até mesmo a relação com os outros mudava. Quando alguém me atacava, eu entendia que aquilo dizia mais sobre ele do que sobre mim. Quando eu criticava alguém, entendia que falava mais de mim do que do outro. Essa compreensão me tornou mais compassivo, mais paciente, menos reativo. Eu já não gastava energia discutindo com haters, porque sabia que cada um projeta no espelho o que carrega dentro de si. E é por isso que eu digo: a fórmula para sair da tristeza está em 3 movimentos que precisam acontecer dentro de nós. Primeiro, perceber que a tristeza não é a verdade absoluta, mas apenas uma frequência que pode ser trocada. Segundo, assumir a responsabilidade por aquilo que projetamos no espelho da vida. Terceiro, alinhar nossas escolhas com a paixão e o propósito que nos elevam. Não se trata de mágica, se trata de consciência. Quando eu compreendi que era o projetor, o filme e a tela, percebi que tudo o que eu ofereço ao mundo retorna para mim multiplicado. Quando faço o bem, sinto o bem. Quando lanço rancor, recebo rancor. Quando sigo minha paixão, entro em ressonância com pessoas e oportunidades que vibram nessa mesma sintonia. E é nesse ponto que a tristeza começa a perder força. Ela pode até visitar, mas não consegue mais permanecer, porque a vibração da paixão, da autorresponsabilidade e da consciência é mais forte do que ela. Houve um tempo em que eu não percebia a relação direta entre alimentação e estado emocional. Eu acreditava que tristeza era apenas uma questão psicológica, até que comecei a notar um padrão. Nos dias em que eu me entregava a comidas ultraprocessadas, cheias de açúcar, sal e gordura, minha disposição mental despencava. Eu acordava cansado, meu humor oscilava, minha mente parecia turva. Era como se o próprio corpo estivesse sabotando meu esforço de mudar internamente. Um exemplo marcante aconteceu quando atravessei uma fase de ansiedade intensa. Eu me refugiava em doces. No momento, eles me davam a sensação de acolhimento, como se estivessem preenchendo um vazio. Mas logo depois vinha a queda, letargia, culpa, tristeza ampliada. Percebi que estava tentando resolver um problema da alma com paliativos do corpo. Foi quando entendi que a escolha alimentar também é um reflexo. O alimento que escolho quando estou mal é o espelho da frequência que emito, e, ao mesmo tempo, esse alimento reforça o estado em que me encontro. Quando decidi conscientemente mudar essa relação, passei a selecionar comidas que me davam energia verdadeira. Frutas frescas, alimentos naturais, água em abundância. Não foi uma mudança apenas física. Foi uma declaração para o espelho da vida. Eu escolho nutrir, não destruir. A resposta foi clara. Mais disposição, mais clareza mental, mais estabilidade emocional. O mesmo percebi nas redes sociais. Antes, eu me entregava ao hábito de arrastar a tela para cima sem parar. Vídeos curtos, rápidos, que me davam pequenas doses de dopamina. Era viciante, mas também me deixava ansioso, impaciente, incapaz de sustentar um pensamento por mais de alguns segundos. Era a dopamina barata que a neurociência descreve. E essa dopamina estava roubando de mim a capacidade de esperar, de construir, de ter paciência com os processos da vida. Quando percebi isso, fiz um teste. Reduzi drasticamente o tempo gasto nas redes sociais e substituí parte dele por leitura. Nos primeiros dias, foi desconfortável.
Meu corpo pedia pela dopamina imediata. Mas pouco a pouco percebi que a leitura me trazia um prazer mais profundo, mais estável, como se eu estivesse treinando novamente minha mente para desfrutar de recompensas duradouras. E de novo, o espelho respondeu. Minha concentração melhorou, meus projetos começaram a fluir, minha ansiedade diminuiu. Nos relacionamentos amorosos, o espelho também sempre se manifestou. Eu já vivi momentos em que me sentia inseguro, com medo de perder a pessoa que amava. Essa insegurança me fazia agir de forma controladora, desconfiada, como se eu estivesse constantemente à procura de sinais de traição ou abandono. O que o espelho devolvia? Justamente situações que reforçavam meu medo. Distanciamento, conflitos, discussões. No dia em que percebi que estava projetando no outro a minha própria insegurança, comecei a mudar. Passei a olhar para mim, a cuidar da minha autoestima, a alimentar a confiança em quem eu era. Aos poucos, os relacionamentos começaram a refletir essa mudança. Onde antes havia ciúmes e brigas, começou a haver mais diálogo, mais respeito, mais leveza. O espelho nunca falha. Na família, a lição foi ainda mais intensa. Durante muito tempo, eu carreguei ressentimentos, mágoas antigas, discussões não resolvidas, palavras malditas. Eu acreditava que minha tristeza era culpa dos outros. Mas quando compreendi o conceito de ressonância, percebi que o rancor que eu alimentava era um veneno que eu mesmo bebia todos os dias. Era como se eu esperasse que o outro morresse por eu tomar o veneno. Foi doloroso assumir essa responsabilidade. Mais fácil teria sido continuar acusando, mas quando comecei a soltar, a perdoar, a olhar para o outro como espelho do que eu também precisava curar em mim, algo extraordinário aconteceu. A dinâmica familiar começou a mudar. O que parecia impossível de ser restaurado começou a se recompor. O campo respondeu à minha nova frequência. Essa é a beleza e a dureza da fórmula. Ela exige coragem para assumir que, se a vida é espelho, tudo começa em mim. Mas também oferece a liberdade de saber que posso mudar a qualquer momento. Não dependo da boa vontade do outro, nem da sorte, nem do destino. Dependo da minha decisão de mudar a vibração que emito. Um exemplo simples. Certa vez, fui alvo de uma crítica dura em público. Minha primeira reação foi me encolher, sentir vergonha, ficar magoado, mas lembrei do princípio. O que essa crítica reflete em mim? Percebi que, na verdade, tocava em uma insegurança que eu já carregava. O crítico apenas deu voz ao que já ecoava dentro de mim. Quando olhei para isso com honestidade, a dor se transformou em oportunidade de crescimento. Se eu não tivesse aquela insegurança, a crítica teria passado batida. E foi nesse ponto que compreendi algo essencial. Nada que não tenha ressonância em mim pode me atingir. Se alguém me chama de algo que não acredito ser, não dói. Se alguém me acusa de algo que eu sei não ter feito, não me abalo. Mas se dói, é porque ainda há algo em mim que vibra naquela frequência. O espelho apenas mostra onde ainda preciso trabalhar. Essa visão transformou minha relação com o mundo. Hoje, quando enfrento situações difíceis, em vez de perguntar por que comigo, eu pergunto, o que de mim está ressoando com isso? Essa pergunta muda tudo, porque me tira da vitimização e me coloca na autorresponsabilidade. E aqui está a parte mais bonita. Quando eu mudo dentro, o espelho muda fora. Quando começo a cultivar pensamentos mais elevados, emoções mais saudáveis, escolhas mais conscientes, o mundo responde. Pessoas mais alinhadas aparecem, oportunidades mais claras surgem, as portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Não é mágica, é ressonância. A tristeza que antes me dominava como um quarto escuro sem saída, hoje se tornou apenas uma visita passageira. Quando ela chega, eu a recebo, mas não a alimento. Converso com ela, entendo sua mensagem, mas não a deixo se tornar minha identidade.
porque sei que se eu fizer isso, o espelho vai refletir apenas escuridão. E eu já escolhi viver na luz. Eu precisei viver muitos ciclos para compreender que a tristeza não é inimiga, mas também não deve ser minha companheira permanente. Ela é como uma visita que traz uma mensagem. Se eu a acolho, entendo o que ela tem a me dizer e depois a deixo ir, ela cumpre sua função. Mas se eu a transformo em moradora fixa, ela passa a reorganizar toda a casa e eu começo a viver em função dela. Uma lembrança clara disso aconteceu depois de uma fase de perda financeira. Eu me vi em um buraco emocional profundo, sentindo-me fracassado, comparando-me com outros que aparentemente estavam prosperando. Por semanas, a tristeza parecia insuportável. Até que um dia, sentado sozinho, perguntei a mim mesmo: o que esse espelho está me mostrando? A resposta foi dura. Eu estava vibrando escassez, e tudo ao meu redor estava apenas confirmando essa vibração. A partir dali, decidi mudar a frequência. Não foi com grandes saltos, mas com pequenas escolhas. Passei a agradecer o pouco que tinha. Escolhi alimentar pensamentos de possibilidade em vez de repetidamente reforçar a ideia de derrota. Fiz doações pequenas, mesmo quando parecia que não sobrava nada, apenas para provar a mim mesmo que eu não vivia em escassez total. O espelho respondeu. Aos poucos, novas oportunidades surgiram, novas pessoas entraram em minha vida, e a prosperidade começou a retornar. Não porque o mundo mudou magicamente, mas porque eu mudei minha vibração. Essa foi uma das maiores provas práticas da fórmula. Tristeza é alimentada por pensamentos, músicas, comidas, distrações, padrões. A alegria também. E o espelho não julga, ele apenas devolve. Com o tempo, percebi que até mesmo as minhas falas diárias moldavam o espelho. Quando eu reclamava, atraía mais motivos para reclamar. Quando eu justificava demais, criava mais situações em que precisava me explicar. Quando eu me vitimizava, apareciam mais razões para sentir pena de mim mesmo. Era um ciclo perfeito de autossabotagem. Mas quando comecei a escolher palavras de gratidão, de reconhecimento, de encorajamento, o espelho começou a refletir mais disso. Até mesmo nas redes sociais, quando eu deixava de postar coisas apenas para agradar os outros e passava a compartilhar o que realmente acreditava, a energia mudava. Alguns se afastavam, sim, mas muitos outros, que vibravam na mesma frequência, se aproximavam. Eu entendi que viver para agradar é viver no espelho dos outros, mas viver a própria paixão é alinhar o espelho ao que há de mais autêntico em mim. Essa autenticidade me levou a um estado de leveza que nunca havia experimentado. Passei a perceber que a crítica não existe. Quando alguém me critica, está falando de si mesmo, dos filtros que carrega, das dores que projeta. Quando eu critico alguém, sou eu quem está falando das minhas próprias sombras. Essa tomada de consciência dissolveu discussões inúteis, trouxe mais empatia e me deu paz. A partir disso, a paixão se tornou meu norte. Eu entendi que seguir minha paixão não é um luxo, mas uma necessidade. Porque é ela que me coloca em ressonância com a vida. Quando sigo o que amo, o espelho reflete abundância. Quando insisto em caminhos que já morreram, o espelho reflete bloqueios. Essa é a simplicidade e a profundidade da fórmula. Seguir a paixão, fazer o melhor, desapegar do resultado. E quando o resultado não vem como eu imaginava, entendi que também era o espelho me ensinando algo. Talvez não fosse aquele o caminho, talvez fosse hora de ajustar a vibração. Não há fracasso, há apenas reflexo. Hoje, olhando para trás, vejo que cada fase da minha vida me ensinou algo sobre esse espelho. Na infância, aprendi que a raiva coloria o mundo. Na juventude, percebi que a vitimização atraía mais rejeição. Na vida adulta, descobri que a escassez interior produzia pobreza exterior.
E em cada uma dessas fases, a mesma lei se repetia. A realidade só pode refletir o que eu sou por dentro. E aqui está a síntese do que chamo de fórmula para sair da tristeza. Primeiro, reconhecer que a tristeza pode ser confortável, mas é destrutiva quando se torna padrão. Segundo, entender que o espelho da vida não tem como refletir nada além do que eu emito. Terceiro, assumir a autorresponsabilidade, deixando de lutar com o reflexo e começando a transformar a face que mostro ao espelho. Quarto, cultivar escolhas conscientes nos pensamentos, nos alimentos, nas músicas, nas relações. Quinto, alinhar a vida à paixão, ao propósito, ao ikigai, vivendo aquilo que acende a chama no peito. Essa fórmula não apaga a tristeza do mundo. Ela não impede que perdas aconteçam, que desafios surjam, que lágrimas caiam. Mas ela transforma a forma como eu me relaciono com tudo isso. Em vez de ser prisioneiro da tristeza, me torno aprendiz dela. Em vez de me perder na vitimização, me encontro na autorresponsabilidade. Em vez de esperar que o mundo mude, eu mudo. E o espelho não tem escolha a não ser refletir essa mudança. Se há algo que eu gostaria que cada pessoa entendesse, é que não estamos à mercê das circunstâncias. Somos co-criadores de nossa realidade. E quando decidimos conscientemente escolher o que nutrimos dentro de nós, a tristeza perde o poder de ditar nossa vida. Ela pode até visitar, mas não pode mais morar. Essa é, enfim, a fórmula que descobri não nos livros apenas, mas na carne, na mente, na alma. Olhar para o espelho, reconhecer o reflexo, assumir a responsabilidade e alinhar a vida com a paixão. É assim que se sai da tristeza e se entra na alegria profunda, não a alegria passageira de um doce, de uma música ou de uma distração, mas a alegria enraizada na certeza de que estou vivendo alinhado com quem eu sou de verdade. Circunstâncias não importam. Não. O que importa é como você decide reagir a elas. Por algum motivo, ou por algum viés de aprendizagem, inclusive, aquela situação pode ter aparecido para você. Sim, o Bashar vai falar que de alguma maneira você projetou ela, ou você entrou em algum campo de ressonância para você se conectar com aquilo. Talvez você não saiba um momento, um pensamento negativo, uma baixa emocional, você pode ter aberto esse campo, certo? Mas circunstâncias vêm para a nossa vida. E é mais importante do que aquilo que nos acontece é como eu decido reagir. A neurociência vai chamar isso de livre-arbítrio. Será que a gente tem livre-arbítrio? Olha, a gente não tem o livre-arbítrio no sistema impulsivo. No meu sistema primitivo, eu não tive livre-arbítrio quando eu recebi a notícia do falecimento de uma pessoa querida. Eu fiquei mal na hora. Mas a partir do momento que eu corticalizo a informação, eu tenho livre-arbítrio. Ou seja, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? Qual é a melhor opção a se fazer? Qual a melhor escolha eu posso ter agora? Aí eu tive o livre-arbítrio. Então, é como se todos nós estivéssemos em um sonho compartilhado. Você está num sonho, você está num sonho, eu estou num sonho. Todos somos uma onda. E, de certa maneira, eu estou sozinho aqui nesse podcast. Você está sozinho. Sem Você dúvida. está sozinho. Porque a gente não conhece o mundo externo. A gente olha para dentro. Eu não estou vendo como é que é o mundo externo. Eu estou vendo uma imagem refletida que está passando pelo meu nervo óptico, pela minha retina, meu nervo óptico, e formando imagem no meu lobo occipital. A vibração está se transformando em palavra audível, em som na minha cabeça. Mas como será que é a realidade para uma libélula com vários olhos, ou para um morcego, né, que trafega pelas ondas eletromagnéticas? Como que é a realidade para uma cobra que pode perceber infravermelho? Como que é a realidade para uma águia? Como que é a realidade para outros seres? O que é real? A gente está sempre olhando para dentro. Então, quando você para de tentar mudar o externo e passa a mudar a maneira de você perceber, o espelho reflete. Porque o espelho não tem outra alternativa a não ser refletir o seu estado interno. Essa é uma informação base que o Bashar vai trazer. O espelho ou o campo não tem outra alternativa. Porque o que é o campo? O campo ele te apoia incondicionalmente na sua escolha. Mesmo quando você quer acreditar que você não é apoiado, o campo vai te apoiar em acreditar que você não é apoiado de tanto que ele te apoia.
Ou seja, você não está sendo punido. Então o Bashar vai quebrar essa crença do karma. Será que eu estou pagando uma vida passada? Não, é ressonância, eletromagnetismo. Eu estou enviando algo e eu estou criando algo. Eu estou ressoando em algo ao mesmo tempo. Tudo é um espelho, tudo é um campo.